nós já firmamos com o noivo. Aleluia. O casamento, ele é precedido do namoro e do noivado, certo? Não é assim? Quem é que precede o casamento? Um período de namoro. Logo depois vem-se o que? O noivado. O período do compromisso. O período em que o compromisso entre ambos está sendo firmado para culminar com o casamento. Não é assim, meus irmãos? Atenção, olhe para mim. Os noivos, quando assumem o compromisso ali, eles estão firmando um compromisso de noivado, e este compromisso de noivado só vai terminar com o casamento. E enquanto os noivos estão ali naquele período de preparação, já tem a data do casamento marcada, já tem as coisas, já estão terminando ali de arrumar algumas coisas que precisam. Este momento é o momento em que os noivos conseguem desenvolver e aumentar o nível de comunhão entre eles, porque eles sabem que logo logo estarão o quê? Culminando o noivado no casamento. Nós, crentes em Cristo Jesus, que abraçamos a fé em Cristo, que aceitamos o Evangelho de Cristo, que nos achegamos a Deus através de Cristo Jesus, pelo sacrifício na cruz do Calvário, nós já assumimos o compromisso com Cristo, nós já assumimos o compromisso de viver eternamente com Cristo, nós já assumimos o compromisso de viver uma vida de comunhão com o Cristo ressurreto, e este compromisso deve permanecer, este compromisso deve ser para todo sempre. É por isso que o crente em Cristo Jesus, ele precisa cada dia mais viver em comunhão com Cristo, porque a qualquer momento a noiva vai se encontrar com o noivo, para vivermos eternamente com o noivo. Quem já assumiu o compromisso com Cristo, quem já está noivo com Cristo, adore e exalte o nome do Senhor. Aleluia. Então, para nós mantermos a pureza, primeiro, nós precisamos viver em comunhão com o noivo. Compromisso. Olha, aquele compromisso que você fez no dia que você aceitou Jesus, no dia que você dobrou os seus joelhos, confessando Cristo Jesus como Senhor, ali foi o início do compromisso, foi o início do noivado. Aleluia. Este compromisso deve permanecer, esta comunhão deve permanecer, até o momento em que Cristo voltar para buscar a sua igreja. Bendito seja o nome eterno do Senhor nosso Deus. Pois bem, vamos lá. Para mantermos a pureza, diga assim comigo: devemos nos manter nos padrões bíblicos. Aleluia. Olha, vamos lá tomar a analogia do casamento novo. Aqui, o nosso costume ocidental, não vamos lá para o Oriente não, que lá é muito cheio de coisa, tem muita informação cultural que acaba trazendo alguma confusão para nós, se a gente não tomar cuidado. Vamos lá. Nós devemos nos manter nos padrões bíblicos, é isso que nós estamos dizendo, né? Para nós mantermos a pureza da noiva, primeiro nós precisamos viver em comunhão com o noivo. Segundo, manter o padrão bíblico. Quando o casal assume o compromisso do noivado, você observa que ambos também assumem um compromisso de conduta, de maneira a comportar-se um para com o outro, de maneira respeitosa, ou seja, de forma até mesmo inconsciente. Nós sabemos que aqueles que assumiram o compromisso do noivado, agora a partir daquele momento, eles estão com um compromisso firmado e seguindo ali um padrão, seguindo uma norma, seguindo algo que eles devem entender o que é certo a fazer, porque já tem um compromisso firmado com outra
pessoa. Só um exemplo aqui básico, só um exemplo. Quando aqui no Ocidente um casal noiva, existe um sinal e uma marca do compromisso entre eles, não existe? A aliança no dedo anelar da mão direita, não é assim? O rapaz pega, coloca a aliança no dedo, aliás, a mãe, o rapaz ali coloca, existem várias formas de celebrar o noivado, né? A mãe vem, coloca ali a aliança no dedo anelar do filho, o pai vem, coloca a aliança no dedo anelar da filha, da mão direita, certo? Firmaram o compromisso do noivado. A partir daquele momento, o padrão de conduta que estes assumiram torna-se muito mais. O padrão de conduta que eles assumiram no noivado, aliás, no namoro, torna-se muito mais evidente e muito mais sério agora no noivado. E deve persistir até o casamento, permanecer até o casamento. Ou seja, o noivo e a noiva assumiram um padrão de vida coerente com o compromisso que eles assumiram, que eles firmaram. Nós, como igreja de Cristo, nós, como servos de Cristo, que assumimos o compromisso do noivado com Cristo, para mantermos a nossa pureza, nós precisamos manter-se no padrão bíblico. Meus queridos e amados irmãos, os dias em que nós estamos vivendo, o período de tempo, o crescimento e o avanço destas gerações que nós estamos presenciando hoje, estão assumindo um padrão de vida totalmente alheio aos princípios bíblicos, um padrão de vida totalmente desligado e sem compromisso nenhum com aquilo que a Bíblia afirma. Tomemos cuidado. Tomemos cuidado, porque o padrão que a sociedade hoje impõe e mostra e diz que deve ser aceito por todos, não é o mesmo padrão bíblico, não é o mesmo padrão da palavra de Deus. Os métodos hoje pós-modernos, os padrões pós-modernos da sociedade não coadunam-se com os padrões da palavra de Deus. Os padrões da pós-modernidade hoje diz que o noivo e a noiva já podem ter relação sexual ainda no namoro. Os padrões da pós-modernidade de hoje diz que o namoro, diz que o noivado, diz que o casamento é algo que não requer tanto compromisso assim. Este é o padrão da pós-modernidade, mas os padrões da palavra de Deus diz diferente, é contrário aos padrões da pós-modernidade. E aquele que quer viver, que quer se encontrar com Cristo, que quer manter a sua pureza, precisa estar vivendo de conformidade com os padrões da palavra de Deus e não com os padrões da pós-modernidade. Ou seja, para mantermos a nossa pureza de noiva de Cristo, para com Cristo se encontrar, nós precisamos o quê? Manter-se no padrão bíblico. Olha, a sociedade pós-moderna, ela já está classificando aí o que é pecado, o que a Bíblia condena e o que a Bíblia afirma que é pecado, como algo que é natural. Não, isso é natural, isso aí não tem nada a ver. É a praga do nada a ver, né? Não tem nada a ver, é uma praga e vai atrapalhar um bocado de gente, né? Ou seja, o padrão bíblico, o padrão da sociedade, o pós-moderno da sociedade, relativiza tudo. E aquilo que é condenável pela Bíblia, o comportamento, o padrão de vida do crente, como o crente deve viver, deve se portar em todas as áreas da sociedade, em todas as áreas da vida. Aqui nós estamos tratando, usando aqui as analogias do noivado, do namoro, do casamento, mas isso aqui não trata-se apenas de namoro, noivado e casamento, é para todas as áreas da nossa vida, em todo momento, em tudo, certo?
A sociedade pós-moderna diz que não é pecado. A sociedade pós-moderna diz que você pode fazer. A sociedade pós-moderna diz que não tem problema nenhum. A sociedade pós-moderna diz que é tudo legal, é tudo permitido, mas o padrão da palavra de Deus diz que não. O padrão da palavra de Deus diz que é errado. O padrão da palavra de Deus diz que é pecado. E para nós mantermos a pureza da noiva de Cristo em nós, para nós mantermos a pureza exigida pelo próprio Cristo para a sua noiva, nós precisamos, acima de tudo, primeiro, viver uma vida de comunhão com Cristo, e segundo, nos manter no padrão bíblico da palavra de Deus. Não saia da palavra de Deus, não fuja do padrão da palavra de Deus. A sociedade diz que é algo antiquado, né? Não, mas isso aí é antiquado. Não, isso aí é ultrapassado. Não. A palavra de Deus, ela não está sujeita a tempo e espaço. Aquilo que a palavra de Deus diz que é pecado lá nos tempos de Jesus, continua sendo pecado hoje, e vai continuar sendo pecado daqui a 1000, 10 mil, não sei quantos mil anos. Continua. A palavra de Deus não muda. Amém? Vamos lá. Para mantermos a pureza, diga assim comigo: devemos nos afastar do pecado. Lembra da historinha do leite na panela, que nós falamos agora há pouco? Rapaz, eu estava fazendo calor, eu estou bem. Vamos lá. Lembra da panelinha de leite em cima da mesa? Lembra? Se deixar descoberta, sem cuidado, vai fazer o quê? Até mosca cai dentro, né? Aí você vai, vixe, tem uma mosca dentro da panela de leite. Acabou. Ou seja, qualquer impureza, por menor que seja, vai tornar-se visível no leite. Qualquer fanisquinho, sujeirinha, qualquer coisinha que for, por menor que seja, vai se tornar visível no leite, por causa do contraste entre as cores, certo? Aqui nós estamos dizendo que Jesus Cristo amou a igreja, conforme o apóstolo Paulo aqui está dizendo, que a si mesmo se entregou por ela, para santificar, para purificar, pela lavagem da água e da palavra, que é a palavra, né, melhor dizendo, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e o que? Irrepreensível. Por que a noiva, no dia do casamento, ela tem uma preocupação grande de estar perfeita? Por quê? Porque qualquer manchinha no vestido, não é isso? Qualquer coisinha ali vai o quê? Vai se tornar-se aparente, vai se tornar-se visível. E logo porque tem uns que vêm mesmo só para reparar. Eu vou ver como é que ela vai. Eu vou saber como é que a noiva vai se vestir. Tem uns que vêm só para curiar, aí fica com essas coisas. Então a noiva, ela precisa estar o quê? Irrepreensível. Nós, como noiva de Cristo que somos, igreja do Senhor Jesus, nós estamos dizendo que para mantermos a nossa pureza, primeiro nós precisamos viver em comunhão com o noivo. Segundo, nós devemos nos manter nos padrões bíblicos. E terceiro, nós estamos dizendo que precisamos nos afastar do pecado. Qualquer coisa que a Bíblia diga que é pecado, nós precisamos manter a distância. Aquilo que é pecado pela palavra de Deus, como a palavra de Deus diz, não deve fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia, por menor que seja, porque qualquer pecado vai tornar-se visível na nossa vida quando nós assim o praticamos, porque a noiva de Cristo, ela é uma noiva santa, é irrepreensível, não tem mancha, não tem mácula, não tem nada que desabone a sua conduta.
noiva que Cristo está a apresentar a si mesmo. Esta é a noiva que Cristo quer para si, uma noiva pura, sem mancha nenhuma, sem pecado nenhum, sem falha nenhuma, para que assim possamos viver e nos encontrar com o Senhor, que é o noivo da igreja. Aleluia. E para encerrar, meus amados irmãos, diga-se comigo: para mantermos a pureza, devemos viver esperando o noivo. Outra forma de nós mantermos a nossa pureza, à espera do noivo, vivendo na expectativa da chegada do noivo. Quando nós vivemos esta expectativa, nós não nos deixamos enganar por nada deste mundo. Quando nós vivemos nesta expectativa, nós nos tornamos mais vigilantes. Quando nós vivemos na expectativa e na certeza de que o noivo pode chegar a qualquer momento, nós vivemos cada vez mais em vigilância, em santidade e em comunhão com Cristo, sabendo que a qualquer momento ouviremos a voz: aí vem o noivo. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Olha, irmãos, pode observar que até alguns tempos atrás nós falávamos muito a respeito de arrebatamento, da volta de Cristo, e nós precisamos resgatar este desejo na nossa vida, de que a qualquer momento nós subiremos para o céu. O crente que vive na expectativa de a qualquer hora subir para o céu, ele tem medo de pecar, porque ele pensa assim: rapaz, já pensou, eu vou cometer aqui um pecadinho rapidinho, é ligeirinho, é só um pecadinho. Mas aí ele lembra assim: mas se Jesus voltar no momento que eu estiver pecando, ele lembra primeiro de quê? Da volta do noivo. Ele lembra antes de tudo de quê? De que a qualquer momento o noivo vai chegar. Nós não sabemos a hora, não sabemos o dia, não sabemos o exato momento da volta do noivo. É por isso que nós devemos estar vigilantes, certos de que a qualquer momento o noivo voltará, e nós precisamos viver nesta expectativa. Para aqueles que querem manter a pureza, para aqueles que querem manter a vida sã, a vida de santidade, nós precisamos, acima de tudo, viver em comunhão com o noivo, andar nos padrões bíblicos, nos afastar do pecado e estarmos à espera do noivo, para qualquer momento subirmos ao céu de glória com ele. Que Deus em Cristo nos ajude, nos abençoe e nos dê graça em nome de Jesus. Irmã Sâmia, louva o Senhor Jesus com o hino. Neste momento ainda temos alguns minutos. Vamos adorar.